23 de novembro de 2016. Atlético Mineiro recebe o Grêmio na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Chapecoense recebe São Lourenço para conseguir vaga histórica na decisão da Copa Sul-Americana. Moisés vê risco mínimo do Palmeiras perder o título de campeão brasileiro. E diz que não vai se surpreender se for eleito o melhor jogador da competição. Lucas Lima diz que Santos merecia o título por jogar mais bonito que o Palmeiras. Ricardo Gomes é demitido do São Paulo e Pintado assume até o fim do ano. E as notícias do Corinthians, os gols da Champions League e Promotoria Pública da Espanha pede 2 anos de prisão para Neymar por corrupção. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que demitiu o técnico Ricardo Gomes. A decisão foi anunciada pelo diretor executivo do Marco Aurélio Cunha em entrevista concedida no CT da Barra Funda. O auxiliar técnico Pintado vai comandar a equipe nos 2 jogos que faltam para a equipe no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro na Arena Independência e contra o Santa Cruz no Pacaembu. Ricardo Gomes chegou ao São Paulo em agosto passado em um desvio de rota inesperado para a diretoria. Edgardo Balsa, que conduziu a equipe à semifinal da Libertadores, contava com o apoio da diretoria do clube, mesmo com a queda de rendimento no Brasileirão. Mas aí veio o convite da seleção argentina e Paton deixou o Morumbi. Ricardo Gomes vinha de um trabalho apenas regular no Botafogo. Chegou sob desconfiança da torcida e também não conseguiu emplacar no tricolor. Comandou a equipe em 18 partidas, somando 7 derrotas, 6 vitórias e 5 empates. Esse fraco desempenho custou a vexatória eliminação na Copa do Brasil diante de um time da Série C, o Juventude. E a briga contra o rebaixamento até a antepenúltima rodada do campeonato, quando a chance de cair para a Série B acabou mais por incompetência dos rivais do que propriamente pelos méritos do São Paulo. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pelo menos até a semana passada, indicava a permanência do treinador para a próxima temporada. Mas parece que a derrota para a Chapecoense no último final de semana fez com que os cartolas mudassem de ideia. O treinador Ricardo Gomes e o auxiliar Luiz deixam o São Paulo nesse momento. Queremos agradecer pela integridade, pela capacidade, pelo envolvimento que o Ricardo teve conosco. E a partir de agora vamos começar a novos planos, novos rumos e já dentro de uma ideologia que planejamos para 2017. Então, essa é a comunicação. O Pintado será o treinador interino nesses 2 jogos que faltam. E para o ano que vem, para a pré-temporada, para o período que faremos na Florida Cup, já teremos o novo treinador e, eventualmente, a sua comissão técnica. Agora, o principal nome cotado para assumir o comando técnico do tricolor é o do ídolo Rogério Ceni. O ex-goleiro são paulino pendurou as luvas no final da última temporada e dedicou todo este ano a estudos e estágios para tornar-se técnico de futebol. Resta ao torcedor aguardar e especular sobre quem será o próximo treinador do São Paulo Futebol Clube. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A demissão do Ricardo Gomes, de certa forma, me surpreende. Por outro lado, eu não concordo com a demissão, mas se o São Paulo pensa num planejamento com outro técnico, com outra comissão técnica, fez na hora certa. Pelo menos, sabe, vai começar a temporada com um novo treinador. Não adianta nada você ficar com um treinador com o qual você não está contente para depois iniciar uma pré-temporada e aí vem uma sequência de 2, 3 jogos ruins, aí você manda embora e tem que começar tudo de novo. Então, por esse ponto de vista, do ponto de vista do planejamento, é acertado. Aí o São Paulo escolhe o nome que melhor lhe convém, que tem dentro do perfil, se é que a diretoria já tem um perfil traçado, né, começa a trabalhar com esse novo treinador e com as contratações que agradam a proposta de jogo desse novo treinador. Fala-se em Rogério Ceni. Rogério Ceni tem uma história no São Paulo da qual você não pode discutir. Eu acho que é o principal jogador da história do São Paulo.
Isso não se discute. Treinador é uma outra história. Então, não sei se seria o mais adequado, seria a escolha mais sensata para o Rogério assumir o São Paulo agora. Se fosse, por exemplo, um Barcelona, que já tem um perfil traçado, um bom elenco, uma filosofia determinada, ok. O São Paulo não, o São Paulo vai ter que passar por uma reformulação, trocar jogadores, trocar elenco. E não sei se pela história que o Rogério tem no São Paulo, se vale a pena o desgaste. Uma coisa é o que ele construiu como atleta, outra coisa é assumir o clube, assumir o time, na verdade, na condição de treinador. Vimos até o Zico passou por isso no Flamengo. 3, 4 jogos, os resultados não acontecem. E tudo aquilo que foi construído no passado é esquecido rapidinho. Então, não sei realmente se vale a pena. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigo do Gazeta Esportiva. O Michele, claro. Boa noite. A demissão do Ricardo, ok, está perfeito. O Ricardo é um técnico muito fraco, não deveria ter sido contratado. Técnico nota 6, não é compatível com o nível do São Paulo. Não sei nem por que voltou, nada contra ele. Ele é um cara, né, mas não adianta. O São Paulo tem uma grande oportunidade de criar uma metodologia de trabalho, coisa que ele não tem. Ele contrata, o que o São Paulo fez nas juvenaladas que vem se sucedendo desde 2008. Eles pegam um cara para ser a cabeça a ser dada quando as porcarias que os cartolas fazem começam a estourar. Então eles vão trocando constantemente, está trocando toda hora. Quando o Osório veio, o Rogério já está meio desanimado do futebol, e ele se animou muito ao ver o trabalho do Osório. Passou a ter, ele nem pensava em ser treinador, mas ele se empolgou com o Osório, com a filosofia, com o jeito de treinar e tal. E a partir dali ele mudou um pouquinho essa visão. Ele começou a ter uma outra maneira de pensar, ele fez alguns estágios com o Osório. E o Rogério, desde que ele parou, ele viajou na Inglaterra, foi em 6 times, teve com o Klopp há muito tempo, teve com o Sampaoli, aliás, parece que ele está na Espanha de novo, lá com o Sampaoli. Ou seja, Klopp, Sampaoli, Osório, são filosofias que eu gosto. Sim, eu gosto. Só que é o seguinte, não existe mágica. É necessário que isso passe a ser uma filosofia de clube. O São Paulo tem uma boa oportunidade de evoluir, porque está super arcaico, defasado. Uma grande oportunidade de evoluir, ou seja, criar uma filosofia que passaria, não seria difícil para o André Jardine, que essa filosofia de trabalho desses treinadores que a gente falou, né, filosofia de posse de bola, marcação ofensiva, o Klopp não é bem assim. Mas enfim, São Paulo e tal, esses caras, Osório, a base do São Paulo, com as devidas limitações, já joga desse jeito. Então você já teria o André Jardine, você já começaria a ter uma ideia de jogo, que seria até maior do que o treinador. Sim. Ponto. Agora vamos chegar em Rogério Ceni. Rogério Ceni como treinador, não temos a menor ideia de como ele funciona. Sim. Ou se funciona, porque realmente aquilo que você falou é irrebatível, o maior jogador da história do São Paulo, mas não é técnico, ele vai começar agora. Se houver uma filosofia de trabalho que o clube assuma, que todo mundo assuma, fica mais fácil. Fica melhor trabalhar, você vai ter treinadores, você vai ter jogadores nesse perfil, você vai ter... Não é melhor ele começar num time menor, pegar experiência? Eu também acho. Eu também faria isso. Eu começaria, de repente, como auxiliar técnico, um tempo na base, com o Jardine e tal. Não tem pressa, né? Eu acho. Mas é claro que há um interesse político. A eleição de abril do ano que vem, ela vai ser muito disputada. E é um enorme cabo eleitoral para o Leco, o Rogério Ceni. Tudo tem interesse. Melhor o Rogério ser presidente de São Paulo do que treinador de São Paulo. Claro. Porque como treinador, então, 3 jogos ele pode ser ele vai ser respaldo por Leco. Sim. O Leco vai ficar, todo mundo vai agradar e tal. Então ele vai ser um grande cabo eleitoral pro Leco. Esse é o negócio. É isso que o Cartola pensa. Bom, eu vou ter um respaldo para mim, vou me virar. Se pro Rogério vai ser bom ou não, a gente não sabe. Claro que o Rogério é bem-vindo, tomara que ele fique no futebol, até pelas coisas que ele pensa. Então já falei, Klopp, Osório, São Paulo. Pô, é o que eu penso de futebol. Acho uma maravilha. Se ele trouxer essa filosofia, vai ter os aplausos que teve quando o Osório veio, que trouxe alguma coisa moderna e tal, não sei o quê. Mas ele vai ter respaldo para isso? Exatamente. Ou ele vai ser só cabo eleitoral do Leco e na hora que a coisa engrossar ele cai fora?
E aí se Essa queima. é a questão, é a confiabilidade nos dirigentes que lá estão. Então vamos imaginar, desculpa, Tico, claro. Mas vamos imaginar, o São Paulo pensa, não, eu queremos um estilo de jogo como o do Barcelona, como do Guardiola, um perfil traçado, seja do treinador ou seja se fizer isso já é um avanço. Isso. Espero aí que faça, porque pensa até agora assim, não tem. olha, o Rogério Ceni fez estádio e tal, tem esse perfil para fazer esse jogo. Então existe uma parceria. Independentemente do resultado, você está bancando uma filosofia de jogo. Isso, né? Extrapola o treinador. Extrapola o treinador. Quando o Guardiola Então, saiu, ele se alguém um cara cornetar, parecido. você fala assim, não, mas essa é uma estratégia que não pode não estar dando resultado agora, mas vai dar lá na frente. Gente, mas agora, não há você 5 traz jogos o Rogério perdendo que aguente. e não existe essa filosofia, Vai se não. deu certo, todo mundo colhe os louros da vitória. Se deu errado, qual vai ser o argumento? O Rogério ainda é muito novo, não deu certo, é imaturo, vamos trocar o treinador. Há uma vantagem só nessa história, que o Campeonato Paulista, ele é muito fraco, o nível é baixíssimo. E como o São Paulo não vai disputar Libertadores, ele tem tempo de jogar com um monte de tranqueira e ganhar. Quer dizer, pegar um respaldo. Pode ser que isso é um ponto favorável. Isso também a gente tem que considerar a situação. São Paulo não vai ter Libertadores, não vai ter nada importante, só o Campeonato Paulista. Então, dá para você ter um gás. Mas o problema todo é que na primeira oportunidade vão detonar. A cabeça por hora o Rogério vem para ser o cabo eleitoral do Grêmio. Esse é o ponto. Então vamos ver. De qualquer forma, mandar o Ricardo Gomes foi correto agora, porque aí o Ricardo vai cuidar da vida dele e o São Paulo tem tempo para se preparar. Se preparar em cima do laço não tem como fazer. Tá certo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Agora a gente quer saber a sua opinião. Os meninos já deram a opinião deles aqui. O São Paulo acertou em demitir o técnico Ricardo Gomes? Sim ou não? O Celso acha que sim, porque vai criar uma nova linha, né, de futebol, uma nova ideia, e o Flávio também. Tá? O São Paulo já se prepara para o ano que vem. E você, acha o quê? Entre lá no site e vote. Algum nome para o São Paulo, Celso? Só para concluir, porque na verdade, no caso do Ricardo Gomes, se não parecer incoerente, não é a interrupção de um trabalho. Ele veio para apagar o incêndio, acabou, enfim, o São Paulo quer fazer uma outra história, então faça. Não, né? Tomara que queira fazer uma outra história, não só um novo escudo. É isso que eu estou propondo. Se o São Paulo for começar um trabalho, uma coisa decente, racional, profissional, vocês vão ter uma filosofia de jogo e tal, vão trabalhar com pessoas desse esporte, ótimo. Se for só mais um escudo, vá para o inferno, não vai acontecer nada. Vai ser a mesma coisa que com os outros. Tipo, Osório e Balsa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nem a mesma língua eles falam uma coisa semelhante, mas os caras não tinham lógica. Doriva, os caras põem qualquer coisa, o que tiver lá. Então tem que ser uma filosofia. É uma oportunidade de criar uma filosofia que o São Paulo não tem. O único que tinha era o Corinthians e já esculhambou, já virou isso aí. Mas quando teve filosofia, chegou a ser campeão do mundo. Claro. Tem que ter uma filosofia, um jeito de jogar futebol. Eu sei que muita gente tem resistência a nomes estrangeiros, inclusive parte da mídia especializada. Eu não, eu vejo com bons olhos. Eu, sinceramente, gostaria de ver trabalhando aqui o técnico do Atlético Nacional. O Rueda. Então, esse nome foi citado. Aí isso seria fantástico. O Rueda técnico e o Rogério auxiliar. Aí você começa a trabalhar. E eu gosto muito do André Jardine. Você trabalha o sucessor. Né? Eu gosto muito do André Jardine. O Jardine integrado nisso, para que seria, vamos dizer, o terceiro elemento. Sabe? Trabalhando com a base. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso aí seria legal. Aí talvez fosse mais confortável para o próprio Rogério. Claro. Talvez fosse bom até para ele. O assunto agora é a Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Grêmio fazem daqui a pouquinho, às 9h45 no Mineirão, o primeiro jogo que vai definir o campeão da temporada 2016. E como num duelo daqueles de cinema, o jogo coloca em lados opostos dois grandes do nosso futebol. O tricolor gaúcho tenta conquistar pela 5ª vez o título da competição e chegar à marca de maior vencedor entre todas as equipes. Por outro lado, Rogerinho, o Galo aposta no bom retrospecto do técnico Marcelo Oliveira, que nas últimas 6 edições chegou a 5 finais, sendo campeão pelo Palmeiras em 2015. Na Copa do Brasil é matar ou morrer. Ainda mais quando o torneio chega na decisão com 2 grandes clubes do futebol nacional. O Atlético Mineiro chegou na final depois de bater o Internacional em 2 jogos. Venceu por 2-1 no Beira-Rio e empatou em 2-2 no Independência, garantindo assim a chance de levantar o caneco em 2016. Foi difícil llegar até a final. Tuvimos jogo bom, jogo que sufrimos, jogo que passamos por pênalti, então acho que seria bom finalizar o ano com um título depois de ter trabalhado muito durante o ano.
Já o Grêmio, adversário do Galo na decisão de logo mais, venceu o Cruzeiro nas semifinais. No Mineirão, bateu a Raposa por 2-0 e na partida derradeira um empate sem gols na Arena garantiu a classificação para o delírio da torcida tricolor. Durante a festa, o técnico Renato Gaúcho convidou a filha para comemorar dentro do gramado, o que, por pouco, não rendeu ao clube a perda do mando de campo na partida final. Eu não sabia disso, entendeu? Era minha filha. Se eu errei, eu peço desculpas a todo mundo, entendeu? Porque foi um gesto com a minha filha. Eu não levei alguém, um torcedor, para dentro do campo para criar confusão. Foi a minha filha que eu procurei curtir, entendeu? Numa classificação heróica que nós tivemos diante da equipe do Cruzeiro. Nunca pensei numa maldade, principalmente em condenar o meu clube. Independente do lugar, a gente sabe que vai ser pedreira, vai ser jogo difícil. Primeiramente por ser uma final e depois por ser contra o time do Grêmio, que é um time muito bom, é um time muito bem montado. Então a gente sabe que vai ser difícil e qualquer lugar que for o jogo a gente tem que ganhar. Logo mais às 9h45 da noite, o Mineirão será palco do primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Seguindo o histórico dos dois times na competição, a primeira partida desses duelos é a mais importante. Porém, tem quem discorde. Os dois jogos em casa e fora são importantes. Temos que conseguir os dois resultados para ser campeões. Nós temos todo o respeito pela equipe do Atlético Mineiro. Nós chegamos com méritos, o Atlético chegou com méritos. Vai ser uma grande decisão, são dois grandes clubes, duas grandes torcidas, entendeu? Então o Grêmio chega muito fortalecido. Se alguém tiver que tirar o título do Grêmio, vai ser dentro das 4 linhas. Semana que vem é a vez da Arena do Grêmio receber a partida derradeira do campeonato. Sendo assim, será em solo gaúcho que o campeão da Copa do Brasil vai levantar a taça. Mas quem vai descansar a arma no coldre pode ser um time do Sul ou mesmo uma equipe das Minas Gerais. Flávio, estou com uma expectativa muito grande em relação a esse jogo. Acho que vai ser um jogaço. O Grêmio vive um bom momento, apesar de estar na zona intermediária do Campeonato Brasileiro, fez bons jogos na Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro tem patinado, está aquém daquilo que a gente espera, mas mata-mata eu acho que, sabe, tem que prevalecer a força, não tem que ter a entrega que não teve até agora. E acho que vai ter. O ambiente, a energia, poxa vida, Mineirão lotado, eu sinceramente tenho as maiores expectativas em relação a esse jogo. A Copa do Brasil é muito legal, eu gosto muito, também. É um torneio bacana, os dois times são fantásticos, dois times campeões da América, dois times históricos, e realmente não dá para fazer nenhum tipo de prognóstico. O Atlético tem um elenco, talvez seja o único elenco mais abrangente do que o do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras, claro, rendeu muito mais, não precisa nem discutir isso. Mas é um elenco sensacional, o Grêmio nem tanto, mas de qualquer forma o Grêmio reagiu. Acho que em termos de treinador o Atlético está melhor, o Renato é um fanfarrão, né? Ele chegou a falar que ele jogou mais que o Cristiano Ronaldo, ele tá louco. Ele jogou muita bola, para quem não viu, claro, Renato Gaúcho foi um tremendo jogador, mas tá louco. O Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol. Não tem como comparar. É mais normal o Maradona falar que jogou mais que o Pelé, que não é verdade, que é uma fanfarranice também, do que o Renato falar que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Mas quantas vezes o Cristiano Ronaldo foi melhor do mundo? Como é que é? Ele ganhou lá o prêmio. Quem, o Renato? O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ganhou 3 vezes. E o Renato Gaúcho? O Renato, quando ele foi para Roma, ele não segurou, ele não era um jogador mundial. Então, ele foi um jogador espetacular no Brasil. Ele tá brincando, né? Fanfarrão, né? Não tá brincando. Ele é fanfarrão. E ele não é um estudioso de futebol, ele funciona a curto prazo e tal. Então, acho que nesse aspecto o atleta está melhor. Agora, sabe o que me chama a atenção? Não sei o que vocês pensam. Curioso que se esse jogo, por exemplo, se fosse numa final de Champions, nós tivemos final de Champions, Atlético de Madrid e Real Madrid. Parou a Europa inteira, parou o mundo inteiro e tal. Aqui é muito regional. A gente não vê a cidade de São Paulo abraçada no jogo. Só quem gosta muito de futebol que está interessado. Nem será transmitido para São Paulo pela Rede Globo, que é a principal emissora, porque não tem... E ela tem razão, não tem, sabe, pegada. Ou talvez, não sei. Mas quando teve Atlético e Cruzeiro, também nós não tivemos a transmissão. Eu acho muito triste. Quando teve Santos e Palmeiras, também foi uma coisa regional. Então, nós precisamos criar um jeito dessas marcas maravilhosas, Atlético, Grêmio, se tornarem nacionais. E, quando os times da Europa, eles são marcas mundiais. Claro. O Barcelona é mundial, o Atlético de Madrid, que é menos, é mundial, o Real Madrid é mundial, hoje o Chelsea é mundial.
né? A Juventus é mundial. Nós aqui somos muito regionais. Isso tem muito a ver também, por isso que ainda se baba tanto ovo com o Campeonato Paulista, que é um negócio bem provinciano. Bem bairrista, né? É muito provinciano. Hoje está muito globalizado. Então essas marcas, elas têm que ser nacionais e depois mundiais, porque são times enormes. E tem todo apelo. Claro. Estádio lotado. Claro. Estádio que foi de Copa do Mundo. Grandes nomes do futebol brasileiro e também mundial. Robinho. Claro. Fred, sabe, o Prato, que é da seleção argentina, o Grêmio não tem grandes nomes, mas tem, o Douglas está vivendo um bom momento, quer dizer, você tem, sabe, apelo, você tem qualidade. Eu acho que o brasileiro talvez não goste de futebol tanto quanto a gente imagina. Ele gosta do time dele. Não estou pondo defeito, estou colocando uma situação bem clara. Sim. Porque quando você ama o futebol, um jogo desse é imperdível. Você vai ao jogo de qualquer maneira. É claro, o jogo é muito bom. Você ganha um ingresso, você vai querer ir. O jogo é muito bom. O evento é lindo, a competição é boa, mas tá frio. A cidade de São Paulo mal sabe, não tem jogo hoje e tal. É curioso isso, é muito curioso. E sobre o que o Flávio falou do Renato Gaúcho, só uma historinha, que ele falou que é melhor que Cristiano Ronaldo. Aí ele estava dirigindo o Bahia. Estava lá com o elenco do Bahia, falando que o Bahia estava para subir para a primeira divisão. Aí disse que ele estava falando para ele assim: vocês têm que ganhar o campeonato, porque aqui não tem nenhum jogador que ganhou mais títulos do que eu, por exemplo, sou um vencedor. E o Edilson Capetinha fazia parte do time do Bahia. Assim, professor, não é bem assim não, eu tenho mais título que você. Ficou um baita clima, não, né? Ele foi um grande jogador, é uma grande figura. É fanfarrão, né? Pra isso aí, pô, é bobagem, é fanfarrão nesse boba. Só esqueceu que o Edilson estava lá, foi campeão do mundo pelo Corinthians. Tem caras que você não tem que mexer. Perdeu pro Edilson Capetinha. Por exemplo, tem muita essa mania de se falar que no passado tinha grandes jogadores, hoje não tem. Tem jogadores enormes. Ó, Messi, 3 caras que hoje jogam futebol. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar jogariam em qualquer seleção, de qualquer época nos países dele. Qualquer um. São 3 monstros. Como Pelé, qualquer tempo. Como Maradona, qualquer tempo. Johan Cruyff, qualquer tempo. São jogadores jogadores eternos. E tem os bons jogadores. O Renato foi muito bom jogador. Mas nem na seleção ele conseguiu se firmar muito. É outro mundo, é diferente, é outra pegada, não tem jeito. Bom, no Atlético Mineiro, o técnico Marcelo Oliveira tem 2 importantes desfalques e só deve divulgar a equipe titular momentos antes do jogo. Tudo pronto para a grande final da Copa do Brasil. O técnico Marcelo Oliveira conduziu nesta terça-feira o último treino do Atlético Mineiro antes do confronto de logo mais contra o Grêmio. E contou com Eraso e Fábio Santos poupados na véspera. O time titular não foi anunciado e só momentos antes da partida serão conhecidos os substitutos de Luan, lesionado, e de Rafael Carioca, suspenso. São 2 jogadores importantes e certamente se estivessem em condição estariam jogando. Felizmente não dá para tempo, né, de ficar lamentando muito e menos mal que o Maxwell voltou. E do lado direito a gente tem ou o Marcos Rocha na frente, ou o Casares por dentro com o Robinho da esquerda, ou o próprio Cleiton, né? São as 3 opções. Mesmo jogando em casa e com aproximadamente 50 mil torcedores empurrando o time no Mineirão, os jogadores do Galo sabem que precisam tomar cuidado. A gente joga no Mineirão com o apoio do nosso torcedor, né? Nós temos condições de fazer um grande jogo, queremos isso, queremos dar um passo importante no primeiro jogo, mas ainda tem outro jogo fora de casa, então não se decide tudo no primeiro jogo. É um jogo importante que temos que tentar dar um passo importantíssimo para nossa conquista, mas sem saber que também tem mais um jogo para a gente não ser surpreendido e acabar, por estar jogando em casa, acabar tomando um gol que aí a dificuldade fica muito maior. Jogando a primeira partida em casa, é importante a gente tentar conduzir o jogo, a gente tentar tomar a iniciativa da partida e definitivamente nós precisamos de ganhar o jogo. Eu acho que isso seria muito importante, embora um outro resultado ainda tenha condição de buscar lá, mas é importante nesse momento buscar um resultado em casa e, se possível, sem levar gols. Do lado do Grêmio, a noite de sono em Belo Horizonte poderia ter sido atrapalhada pelo foguetório de quase 10 minutos dos torcedores do Atlético durante a madrugada. Mas, como o hotel em que o tricolor está hospedado tem isolamento acústico, os atletas puderam, descansar, dormir tranquilamente. E quem ganhou as manchetes nesta quarta-feira foi o técnico Renato Gaúcho,
por conta de uma entrevista dada ao jornal Folha de São Paulo. Essa notícia a gente traz para você como destaque de hoje no site gazetesportiva.com. Na entrevista ao treinador e ídolo do Grêmio, como falou aqui o Celso Cardoso e o Flávio Prado, disse que jogou mais bola do que o Cristiano Ronaldo, gente. Quer ver tudo que ele falou? Nas palavras do Renato Gaúcho, exatamente. Ele é um dos melhores do mundo, saúde, Celso. Mas eu joguei mais. Queria vê-lo jogar na minha época, aqui com 4, 5 meses de salários atrasados, gramados esburacados, Libertadores sem exame antidoping, e sou os melhores, eu sou um dos melhores do mundo do meu lado. Ele falou isso. Sobre o trabalho como treinador, o Renato Gaúcho foi perguntado sobre a dupla Mourinho e Guardiola, além do brasileiro Tite, e ele elogiou o treinador da seleção brasileira e disse que ele é o melhor do mundo. Já sobre o espanhol e o português, ele falou que ele acredita que os dois teriam dificuldades no Campeonato Brasileiro, já que na Europa nunca tiveram problemas para montar times. Eu queria que esses técnicos viessem treinar os nossos times aqui, com o nosso calendário, com os nossos salários atrasados. Bom, vocês já comentaram sobre isso, mas agora ele acrescentou a questão do salário, do gramado esburacado. Mas por que ele não vai treinar o Passo Fundo, se ele é bom? Ele treina um dos melhores times. Que tem uma estrutura maravilhosa. Então, ele deveria treinar o Passo Fundo. Se ele é bom pra caramba, se na cabeça dele o cara, para ser bom, tem que treinar time fraco, ou vai treinar o Passo Fundo. Aí ele vai mostrar que ele é bom. Ele, dentro das limitações dele, ele tem um dos melhores times do país. Então, você trabalha de acordo com o que você pode. Né? E o salário, a questão do salário atrasado? Questão do salário atrasado, então, a mesma coisa. Vai trabalhar no Passo Fundo. No Grêmio ele não tem salário atrasado. Vai trabalhar no Passo Fundo. Campos esburacados, essa coisa toda e tal. Teve uma outra coisa que ele falou que chamou a atenção. Que o Tite é já o melhor do mundo. Não, a história do jogar com exame antidoping. Isso ele não devia ter falado. Esse negócio de não ter exame antidoping, ele não devia ter falado sobre isso. Aliás, disso você entende muito bem que você era repórter naquela época, né? Olha, teve um jogo no Japão, eu não vou dizer quem jogou, que time jogou e tal, mas eu lembro que o lateral esquerdo não queria tomar bolinha, os outros já tinham tomado tudo. E aí tamparam o nariz do cara e enfiaram dentro da boca dele. O time falava português. É melhor não falar disso, deixa pra lá. Vamos embora, segue o enterro. Sobre os técnicos. Sim. A gente tem o Tite aqui que você destacou com um calendário ruim, com tudo. Você tem o Marcelo Oliveira que chegou a 5 finais de Copa do Brasil. Você tem o Muricy Ramalho que foi 3 vezes campeão com o São Paulo. Quem é bom acaba se destacando. Sim. E acaba conquistando títulos. E outra coisa, se os outros técnicos da Europa são tão ruins, por que nenhum técnico brasileiro brilhou lá fora como brilham os jogadores? Mourinho e Guardiola não se fala. Deixa pra lá. Isso é outro mundo, é outro planeta, é outra galáxia. Isso é um corporativismo para defender os técnicos brasileiros. Ele é fanfarrão. É assim, existe Mourinho, Guardiola e o resto. Aí é outro planeta, outra situação. Guardiola, então, é um negócio assim, é uma entidade, esquece. Guardiola é entidade. É tão ofensivo quanto falar do Pelé. O Guardiola é o Pelé dos técnicos, esquece. Só o Mítios poderia falar, o Mítios já morreu. Tanto que você vê a marca registrada do Guardiola na maneira de jogar por qualquer clube que ele passa. Veja o que era o Barcelona, o que se tornou o Bayern com ele e o que é o Manchester City agora. Simples assim, é só ver a maneira de jogar. Outra decisão que promete agitar a noite desta quarta-feira acontece às 9h45 em Santa Catarina. Chapecoense e São Lourenço decidem uma vaga para a final da Copa Sul-Americana. A cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina, está vivendo um momento de ansiedade. Isso porque a Chapecoense, time local, está na semifinal da Copa Sul-Americana e enfrenta logo mais em casa o San Lorenzo da Argentina. Nossa equipe vem mostrando durante esse campeonato que tem muita coisa pela frente ainda e com certeza nós daremos o máximo dentro do campo. Técnico Caio Júnior possui uma dúvida para escalar os titulares. Ainda não sabe se começa com Lucas Gomes ou Ananias no meio de campo. Estamos bem preparados. Eu acho que as estratégias usadas nos últimos jogos foram boas. O adversário também está muito preparado e eu acredito que vai ser um grande jogo. Na primeira partida entre os dois times, um empate em 1-1 em Buenos Aires. Agora o Verdão do Oeste pode até empatar sem gols, que garante uma vaga na decisão. Eu costumo separar muito o jornalista do torcedor. Acho que aqui na condição de... Eu procuro evitar, na condição de jornalista, de analista, demonstrar torcida. Mas confesso que estou torcendo muito para a Chapecoense.
Em primeiro lugar, por ser um time modesto, tal, que está fazendo um bom trabalho. E segundo, pelo futebol que tem apresentado. Não é só na Copa Sul-Americana, não. No Campeonato Brasileiro também a Chapecoense tem feito muito bons jogos. Com orçamento reduzido, com uma estrutura menor. Ou seja, existe espaço para um trabalho sério. Então esse trabalho sério deve ser premiado. Assim como eu torci para a Ponte Preta quando chegou à final da Copa Sul-Americana. Torci de verdade. Verdade mesmo. Espero que a Chapecoense vá à final do torneio e que, não sei se vai ser campeão, porque vai ter o Atlético Nacional pela frente. Ou imagino que seja o Atlético Nacional. Mas estou torcendo muito para chegar à decisão. Gente, a Promotoria Pública da Espanha pediu hoje a prisão do atacante Neymar por 2 anos e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros por corrupção na transferência dele para o Barcelona. O caso será julgado pela Audiência Nacional, que é uma espécie de Superior Tribunal de Justiça da Espanha. A promotoria pediu também a prisão do ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, e arquivou a denúncia contra o atual mandatário, Josep Maria Bartomeu. Inicialmente, a denúncia foi movida pelo Fundo de Investimentos DIS, que detinha 40% dos direitos de Neymar na época da transação e que pedia punição ainda mais pesada, 5 anos de prisão para o jogador, multa entre 159 e 195 milhões de euros e que ele fosse proibido de jogar futebol durante o julgamento. Bom, os pais do Neymar também têm punições pedidas na denúncia. Em relação aos dirigentes do Barça, o fundo pediu a prisão de cada um deles por 8 anos. A NN Consultoria, empresa do pai do jogador, disse ao site Globoesporte.com que eles estão tranquilos com o assunto porque é o mesmo processo reaberto em setembro deste ano e que já havia sido arquivado anteriormente, que as partes ainda não foram notificadas. Gente, essa situação? E aí nada, é simplesmente ainda uma confusão da venda do Neymar. Lembra que tinha um percentual da tal da DIS? Sim. Eles não receberam? Eles receberam um percentual em cima de 17 milhões. E eles alegam que a negociação chegou a 100 milhões. Parece que foi assim que a coisa aconteceu. Mas eu não tenho detalhes sobre como é que era o acordo, tal, não vou me meter nisso, porque eu não assino nada pela DIS e nem pelo outro lado. Não assino por nada, não confio em nenhum lado. Só um detalhe que precisa ser colocado. Primeiro, o Neymar não foi sequer condenado. Foi feito apenas um pedido de julgamento. Sim. Segundo, isso foi feito em Madrid. E o Neymar é de Barcelona. Curiosamente, o Messi teve problema com a justiça. O Mascherano teve problema com a justiça. O Piquet teve problema com a justiça. Todos os jogador do Real Madrid não tem problema com a justiça. Do Barcelona. Ele pegou 21 meses de prisão. Exatamente. O jogador do Real Madrid não tem problema. A negociação do Bale foi feita por esse mesmo fundo que fez o negócio do Leandro Damião, que é no mínimo esquisito, não aconteceu nada. Cristiano Ronaldo, negociação, não aconteceu nada. Toni Kroos, grande. Quando é do Barcelona, é uma visão. Quando é do Real Madrid, é outra. Isso sem dúvida. E não dá para a gente assumir lado nenhum. Eu aguardo para ver, porque realmente é rolo. O erro do Neymar foi o seguinte: ele poderia ter saído do Brasil 6 meses depois, pegaria todo o dinheiro, mas ele saiu 6 meses antes, teve aquela história do Santos, aquela participação, e aí está esse rolo até agora, no qual eu não ponho a mão. Eles que se entendam. Com mais 2 partidas a disputar na temporada, o Palmeiras já planeja o próximo ano. E uma das dúvidas é em relação à permanência do técnico Cuca. Um dos destaques do Verdão no Brasileirão, o meia Moisés, diz que isso foi o assunto hoje, tema da conversa dos jogadores com o técnico. Veja na reportagem do Fernando Gavini. 18 de novembro de 2012. Pouco mais de 4 anos se passaram do dia em que o Palmeiras empatou com o Flamengo em Volta Redonda e caiu para a segunda divisão. Rebaixamento que foi decretado porque, ao mesmo tempo, o Bahia ganhou da Ponte Preta e a Portuguesa empatou com o Grêmio por 2-2. No jogo do Canindé, o hoje ídolo Moisés foi algoz, ao contribuir com um gol para a queda do Verdão. Como o futebol dá voltas, né? Muito rápido. Mas eu não tenho nem esse pensamento de algoz, em momento algum, e muito menos de ídolo ainda. Apesar de um dia ter sido algoz, pouca gente lembrava de Moisés quando ele chegou ao Palmeiras. O começo de carreira foi no América Mineiro. Depois disso, rodou por clubes menores e estava jogando no futebol da Croácia quando foi contratado pelo Verdão para viver o melhor ano de sua vida, que está prestes a ser coroado
com o título de campeão brasileiro. Eu cheguei no Palmeiras no meu melhor momento e na hora que eu tinha que chegar num clube grande, porque eu me sentia preparado para vestir uma camisa dessa grandeza. Poucos me conheciam, mas eu sabia do meu potencial, da minha qualidade. E quando eu aceitei vir para o Palmeiras é porque eu sabia que eu poderia aqui fazer história. História que quase ficou pelo caminho. Depois de marcar um gol na pré-temporada, Moisés sofreu uma fratura no pé esquerdo em sua estreia no Campeonato Paulista. Foi operado e teve que ficar 2 meses afastado dos gramados. Eu passei de 1 semana, 10 dias bem cabisbaixo, mas aí eu tenho o apoio da minha família, meus amigos, meus companheiros aqui, o clube que tem uma estrutura fantástica. E se não fosse por eles, eu não teria me recuperado tão bem, tão rápido. Então o Palmeiras tem todo o mérito nisso. E também não podemos esquecer de que Deus abençoe minha vida de uma forma que é inexplicável. De jogador contratado apenas para compor elenco, Moisés se superou mesmo. Ele se tornou um dos mais importantes jogadores do Palmeiras durante o Campeonato Brasileiro. Peça fundamental para a conquista que está prestes a acontecer. Claro que a gente tem a confiança muito grande que o título irá acontecer. Não porque nós vamos enfrentar a Chapecoense ou porque nós vamos jogar no nosso estádio, é pelo campeonato que a gente vem fazendo. Se falta um ponto, a gente tem que conquistá-lo para aí sim tirar esse peso que a gente vem carregando durante todo o campeonato. Apelidado de profeta desde os tempos de América Mineiro, Moisés é bom com as palavras, se mostra consciente da realidade e sabe muito bem da sua importância. Tanto que não vai se surpreender se for eleito o melhor do Brasileirão. Não, surpreender não, mas eu ficaria muito feliz, sem dúvida. Acredito que fiz um grande ano. A declaração de Moisés não pode e não deve ser levada como falta de modéstia. O jogador do Palmeiras é assim mesmo. Gosta de pensar positivo para atrair coisas boas. Por isso, apesar de saber que existe o risco do Verdão não levar o título, ele prefere ser otimista. O risco existe, mínimo, mas ele está aí. Mas eu não gosto de pensar nele. Para ser sincero, o meu foco, o meu pensamento é só no título. O Moisés, Flávio, está sendo coerente. Sincero, não adianta ficar com falso modéstia. Claro. A chance do Palmeiras ser campeão domingo é 99,99%. É mínima a chance de não ser. E ele tem também a postura do líder. Para mim, sinceramente, nem Gabriel Jesus, nem Dudu, que tem uma participação muito importante nesse título, mas para mim ele é o grande nome desta campanha do Palmeiras. Muito bem, fez um trabalho bacana, teve problema de contusões, se recuperou e quando ele não está no time a coisa pega. Com relação ao Cuca, essa coisa é difícil a decisão, né? O Oswaldo Brandão, quando ele ganhava algum grande título, e o Oswaldo Brandão foi um dos maiores do Palmeiras, ele ia embora. Falava, cheguei no auge, depois eu volto. Imagina o ano que vem a torcida do Palmeiras vai querer a Libertadores, por justa razão. E Mundial. Se o Cuca for... Cuca falou que vai ficar. Então, se o Cuca for semifinalista, só isso, então, essa coisa. É uma situação difícil. Mas imagino que ele fica, parece que está caminhando. Dá uma olhada lá no site gazetesportiva.com, pessoal, que eu acho que ele disse, eu fico o ano que vem. E as palmeirenses Mas é uma situação bem difícil. Se ele sair, ele vai ser eternamente o técnico a ser chamado de volta. E se ele ficar, ele vai ser muito cobrado. Bom, no Santos, o destaque após o treino de hoje foi a entrevista coletiva do meio-campista Lucas Lima, que apesar de ver a equipe com poucas chances de conquistar o Brasileirão, comemora o bom momento na carreira. Veja com Adriano Dolfi. O ano de Lucas Lima começou com o título paulista. Vestir a camisa da seleção e trabalhar com o técnico Tite foram fatos que o camisa 10 observa como presentes no ano. Estou feliz por ter mantido na seleção o ano todo, por termos brigado por praticamente tudo que a gente brigou no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, no Brasileiro. O jogador lamenta apenas a chance pequena do Peixe conquistar o título brasileiro, em parte por vacilos contra equipes da parte de baixo da tabela. Vai ficar essa lamentação, né? Principalmente de alguns jogos que contra times que estavam lá embaixo, que a gente acabou tropeçando. Isso sem dúvida vai ficar. Mas
São detalhes, né? Um jogo poderia fazer total diferença. Lucas vê méritos no provável título do Palmeiras, mas é claro ao dizer que o Santos joga um futebol mais vistoso que o rival. Isso aí, sem dúvidas, minha opinião. Acho que temos um dos futebols mais bonitos do futebol brasileiro. Nosso time, acho que muito qualificado, desde lá atrás, de sair tocando, da maneira de jogar, das nossas movimentações. Esse ano você considera que é justo o Palmeiras ser campeão? Acho que não. Justo seria se formos campeões, na minha opinião. Mas eles estão fazendo por merecer, não podemos tirar o mérito dele. E incomoda, Lucas, um pouco mais assim de ver o Palmeiras campeão, que foi o grande rival de vocês desde o começo do ano passado? Sem dúvida, né? Essa pergunta aí incomoda, mas como eu falei, não podemos vir aqui e tirar o mérito deles. Independente da maneira que eles têm jogado, eles estão ali por competência deles. Lucas Lima tem contrato com o Santos até o final do próximo ano. Ele garante que a disputa da Copa Libertadores é um fator que motiva a permanência por aqui. Mas se chegarem propostas do exterior, ele vai ter uma conversa com o presidente Modesto Roma Júnior. Minha cabeça está aqui, de cumprir o meu contrato. Se tiver que sair, o Santos vai ser o primeiro a receber a proposta e eu falar que agradou ou não. Mas o meu momento é de pensar no Santos e muito do momento que a nossa equipe está no campeonato. Claro que quando acabar o campeonato as propostas aparecem e aí a gente senta e conversa. Tenho o desejo de sair sim, sempre deixei claro. Mas minha cabeça está muito tranquila quanto a isso. Situação para o meu pai, para minha família resolver. O Corinthians fez agora à tarde mais um treino para o importante confronto com o Atlético Paranaense, adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do Timão. Hoje, aqui no CT Dr. Joaquim Grava, foi dia de falar de Florida Cup, onde o Corinthians, pela terceira vez consecutiva, vai realizar nos Estados Unidos a sua pré-temporada a partir do dia 11 de janeiro. O Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, concedeu entrevista coletiva, falou da preparação e também aproveitou para fazer um balanço. O Corinthians, o ano passado, foi o campeão brasileiro. Esse ano, não conquistou nada. O motivo? O gerente explica. Sem sombra de dúvida que a grande mudança que houve dentro de campo. É impossível, quando você traça um objetivo, insere um planejamento em cima dele, se apresenta em janeiro com uma quantidade de atletas e pouco tempo depois você tem que mudar tudo isso. É muito difícil, é impossível alcançar resultado onde você teve tantas mudanças de atletas nesse contexto. Para o próximo ano, o Corinthians, claro, espera ter um 2017 muito melhor do que 2016. Reforçar a equipe é prioridade. Jô já retornou ao clube. O atacante está de volta e já está treinando com os novos companheiros. O meio-atacante Wagner, que passou pelo Fluminense e também Cruzeiro, está praticamente contratado e pode ser anunciado como reforço corintiano ainda nesta semana. Tem algumas partes burocráticas aí que nos impedem nesse momento de terminar esse trâmite todo, mas a gente está aguardando, alguma evolução nesse sentido. Além de falar dos planos para a próxima temporada, o gerente de futebol, Alessandro, comentou sobre o processo de impeachment que o presidente Roberto de Andrade terá que submeter nos próximos dias. Eu reforço aqui toda a minha confiança ao presidente Roberto de Andrade. Tenho certeza que essa confiança não passa só por mim, ela é do Departamento de Futebol Profissional por inteiro. Nós confiamos demais no presidente, sabemos tudo o que ele tem feito, se dedicado e se envolvido nas questões relacionadas ao futebol. Corinthians uma decepção esse ano, Flávio. Foi. Decepção. Eu acho que foi além um pouquinho do que se esperava, mas era normal cair. Perdeu muita gente e tal. Perdeu o Tite, né? Isso faz uma diferença grande. Vamos ver. Tá uma bagunça administrativa, isso sobra, isso pesa. Essa história de impeachment e tal, complicado. Mas as duas contratações até agora boas. Jô e Wagner podem acrescentar o elenco. Sem dúvida. Acho que os dois caberiam agora na realidade do Corinthians e ajudar muito. Somente nesse jogo de sábado, que é duro pra caramba. Não deixa de ser uma final, né? Vale o Libertadores da América.
Tem resultado final da enquete, Magrão? Eita, nós vamos ver o resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O tema foi o seguinte, Bom, se o pelo São menos Paulo... você lembra qual é o tema da enquete? O quê? Não. Sim, 51%. Qual que era a pergunta agora? Sim, 54%. Olha aí na televisão. A pergunta é se São Paulo fez certo de mandar embora o Ricardo Gomes. Ela sabe sempre a resposta, mas não sabe a pergunta. Deixa eu falar, vocês não deixam eu falar, vocês não deixam eu me desenvolver aqui. Acabou, gente, o programa. Nossa, achei que estava subindo as letrinhas, era o TP que estava subindo. Fez bem mesmo de mandar embora, que ele seja feliz lá no Rio de Janeiro. Gente, bom passeio para você agora. Não tem passeio, Eu volto fazer no o Jornal da Mesa Gazeta Redonda com o título do Palmeiras, vão fazer uma festança. É domingão no Mesa Redonda, gente. Tchau, tchau. Imperdível. Beijo, até lá.